Bom dia a todos. Que a paz de Jesus nos envolva, que todos nos sintamos unidos em coração e em pensamento, buscando aí acolher o nosso mais íntimo pão divino que é sempre distribuído nesses momentos em que estamos abertos e dispostos a nos alimentar espiritualmente. Não poderia deixar de parabenizar a casa e todos os trabalhadores pelos 15 anos de trabalho. Certamente muitos anos mais virão, muitos anos mais de realização, de crescimento, muito mais corações chegarão. E esse é o trabalho. Confesso, tenho ficado encantado principalmente com essa ligação entre os trabalhadores. Certamente era isso que dava aquela força àquelas primeiras comunidades do cristianismo nascente. Quando nós olhamos para trás, quando nós lemos os livros de Emmanuel, quando nós vemos a força que vibrava naqueles corações, como eles se amavam efetivamente, como estavam uns dispostos a darem a vida pelos outros, a gente vai percebendo um gostinho disso aqui, desse amor que alimentava aquelas primeiras igrejas. Lembrando da própria palavra grega, eclesia, que deu origem à palavra igreja, comunidade, ou uma unidade comum, onde vibram corações que anseiam as mesmas metas espirituais, que olham para um mesmo horizonte e que, nesse esforço comum de amparo mútuo, vão construindo aos poucos esse reino divino em nós, para que o mundo possa perceber o quanto uma vida guiada ou regida pelo amor, pela fraternidade, é uma vida feliz, é uma vida plena, é uma vida que vale a pena ser vivida. Então, parabéns a todos vocês, que Jesus siga lhes abençoando, lhes inspirando nas tarefas, para que cada vez mais o fruto do que aqui é cultivado possa ser utilizado lá fora no mundo para aquelas pessoas que ainda não têm a oportunidade de partilhar desse conhecimento ou dessa bênção que é ter essa visão mais ampla da vida. Então, que Deus os abençoe. E hoje, a proposta de reflexão é sobre um tema ou sobre algo muito presente na nossa vida cotidiana, mas que por vezes passa desapercebido e que está fundamentalmente relacionado com uma vida serena, com a conquista de uma paz de espírito, de uma harmonia interior, que talvez seja o anseio de todos nós quando aqui nos reunimos. Creio que a meta de todos nós é como construir em nós aquele estado de harmonia chamado por Jesus de o reino de Deus, como nós podemos construir isso em nós, para que ante as dificuldades, as lutas da vida, possamos superá-las com serenidade, com confiança, com fé, com esperança. Mas esse tema, ou essa adversária sobre o qual falaremos hoje, é talvez dos maiores contratempos para que consigamos alcançar esse estado. Principalmente porque ela, em sua ação, vai minando as forças do espírito de dentro para fora. Ela vai atuando na base, na própria conexão do espírito imortal com o seu Criador e com a fonte da vida, ou a força divina do amor. Ela vai atuando justamente nessa conexão, impedindo ou bloqueando essa conexão e fazendo com que o espírito entre num estado de estagnação, de dor, de dificuldade íntima para superar-se a si mesmo, para seguir faceando os desafios da vida. Então nós vamos falar um pouquinho da culpa. Essa que é talvez uma das maiores adversárias da nossa paz. E que muitas vezes está presente na nossa vida de maneira subjacente ou subliminar. Às vezes não vemos muito bem a sua ação, mas ela se manifesta numa incapacidade nossa de nos amar. Ela se manifesta muitas vezes numa postura nossa de auto-boicote, quando não nos julgamos merecedores da felicidade, ou mesmo quando passamos a condicionar o amor de Deus por nós àquilo que a gente faz. Quando eu passo a achar que o amor que Deus ou que Jesus nutrem por mim dependem daquilo que eu faço. E há um conceito que por nós não é tão trabalhado, agora começa a ser trabalhado, é mais trabalhado pelos nossos irmãos evangélicos, mas de uma maneira diferente, uma perspectiva, um entendimento diferente, mas que é o conceito de graça. O amor divino é uma graça. É algo gratuito. Ele independe ou ele não tem qualquer condicionante para se manifestar em nossas vidas.
O que muda, de fato, e é aí que entra a nossa parte, é a maneira como nós nos conectamos a esse amor e deixamos ele atuar pela nossa vida. Mas nada do que façamos poderá minimamente alterar o amor de Deus por nós. É aquele conceito quando Jesus trabalha no Evangelho, no Sermão do Monte, Deus faz o seu sol se erguer sobre maus e bons e a chuva cair sobre justos e injustos. E é tão interessante que até a ordem traz-nos uma lição. O sol, que é a luz, se ergue primeiramente sobre quem? Na ordem do texto. Maus e bons. E a chuva, representando a tempestade, cai primeiramente sobre quem? Justos e injustos. Porque é essa misericórdia infinita que entende a condição e a necessidade de cada espírito, adequando a sua manifestação à necessidade daquele espírito, mas que, independentemente do que aquele espírito faça, continua amando incondicionalmente. A culpa, por vezes, portanto, vai atuar justamente nesse entendimento, alterando-o e nos levando a condições de nos acharmos indignos, muitas vezes, de sermos amados pelo Criador por aquilo que tenhamos feito nesse momento, nessa encarnação ou em outras encarnações. O que gera uma grande desconexão íntima do indivíduo e um grande conflito interior por conta dessa perda de uma comunhão mais íntima com aquele que é a fonte de toda a vida e de toda a felicidade. E é por isso que a culpa precisa ser olhada, porque ela está na raiz de muitos dos adoecimentos, tanto a nível psíquico, como a gente vai ver aqui a partir de um texto de Emmanuel, como muitas vezes, quando cultivados, a nível físico, a somatização desses adoecimentos psíquicos. Então é importante a gente entender esse conceito desse amor que não está condicionado. Mas é importante também, para que a gente não caia no outro excesso, de achar que então a gente não precisa fazer nada, é importante também entendermos que, para nos conectarmos a esse amor, é preciso uma postura. Adotar uma postura perante a vida que vai nos permitir essa conexão cada vez mais íntima e mais profunda. É como um Wi-Fi aqui, por exemplo. Todos estamos imersos nas redes ou nas ondas desse Wi-Fi. Mas para nos conectarmos de fato ao Wi-Fi é preciso de uma senha. E essa senha é a disposição em agir no bem, em atuar no bem, em se harmonizar com as leis divinas. Assim, o amor divino. As suas ondas se espalham por todo o universo infinito e envolvem a todos os seres. Mas há uma senha para essa conexão. A senha que Jesus veio compartilhar conosco, para que alcancemos aquela comunhão a ponto de dizermos, como ele disse, e como um dia poderemos dizer, somos um com o Pai. Então, esse é o conceito de graça que a gente entende na visão espírita. Mas para falar de culpa, a gente precisa falar antes de outro elemento sem o qual a gente não vai entender culpa. Eu vou usar aqui um texto do Emmanuel no livro Pensamento e Vida, capítulo 22, que é o texto sobre culpa, mas não por acaso o capítulo anterior é justamente esse tema que nós temos que falar ou abordar como preâmbulo, se a gente quiser entender de onde nasce esse processo de culpa, que é o entendimento sobre o dever. Culpa e dever estão intimamente relacionados. Culpa e responsabilidade estão ou são conceitos intimamente atrelados. E o que é o dever? É claro que aqui a gente não vai falar do dever apenas num nível mais superficial. Nós vamos falar de um dever que não é simplesmente esse dever que a sociedade nos impõe, a vida social nos impõe, os costumes nos apresentam. Nós vamos falar de um nível de dever aqui que vai além simplesmente dos bons costumes, ou que vai além simplesmente das leis humanas. É importante a gente atentar para isso, porque muitas vezes, vivendo apenas regido pelas leis humanas, perante as leis divinas, ainda estamos muito distantes do cumprimento reto e integral dos deveres que nos competem. A justiça proposta pelo Cristo e pelo Evangelho vão muito além do que simplesmente ser justo perante a lei dos homens. Porque existe uma série de códigos que as leis humanas ainda não abarcam. E que para uma vida feliz, uma vida consciente, nós precisamos atentar. Códigos que não estão escritos nas constituições humanas ainda. Porque, como acabamos de ver aqui,
As leis humanas tendem para as leis divinas, mas há ainda um espaço tremendo separando umas das outras. Então estamos falando de códigos como, por exemplo, o perdão. Não existirá nenhuma lei humana dizendo que se você não perdoar, vai acontecer isso com você. Mas na medida em que você vai entendendo melhor as leis divinas, passa a perceber que o perdão é um dever seu, sem o qual, sem o exercício, a busca pelo desenvolvimento da capacidade de perdoar, você mesmo se condena pelas suas escolhas a uma vida infeliz. Porque uma vida que nutre mágoas e rancores. E a felicidade não pode habitar no mesmo espaço de um coração que está repleto de mágoas e rancores. Então é um código da lei divina, não abarcado pela lei humana, mas que nós, com o entendimento desse conceito mais amplo de dever, já reconhecemos ser necessário. Não existirá nenhum código humano dizendo que você tem de ser humilde. Caso contrário, irá acontecer isso com você. Mas quando você passa a entender o Evangelho e mais, quando o Evangelho descortina essa lei que está gravada em você, você passa a perceber que desenvolver a humildade é um dever. Caso contrário, você se condena à infelicidade do orgulhoso, que nunca está bem, que sempre precisa de elementos exteriores para demonstrar sua superioridade, que nunca encontra em si mesmo, na sua maneira de ser e não de ter, a fonte pura, imaculada da felicidade. Então são deveres que não são abarcados pelas leis humanas. E é esse o conceito de dever que a gente precisa entender se quisermos chegar ao entendimento mais profundo do que seja a culpa. Por quê? Essas leis estão essencialmente gravadas em nós. E quanto mais nós vamos estudando e compreendendo, em outras palavras, quanto mais vamos nos interiorizando em nós mesmos, mais esses véus vão sendo superados e mais a gente vai tendo uma compreensão mais ampla do quanto compete a cada um de nós em termos de deveres, para que realmente ocupemos e atuemos cumprindo a nossa parte na criação divina. Então, o dever se amplia na medida em que a consciência se amplia. Por isso, Emmanuel tem uma definição muito bonita, muito perfeita do que é dever. Nesse capítulo 21 do Pensamento e Vida, ele vai dizer que dever é a região moral de serviço onde somos constantemente alertados pela consciência. Olha que definição linda. Uma região moral, dentro dessa região, você é constantemente alertado pela consciência. E essa região tem justamente o tamanho da sua consciência. Portanto, quanto mais expandida a consciência, mais se ampliam os deveres. Porque imagina os deveres de um Cristo. Imagina o entendimento que o Cristo tem dos deveres que ele tem perante o Pai para conosco. Para com seus irmãos mais novos, que precisam do seu auxílio, do seu amparo, da sua dedicação. Por isso que quanto mais o Espírito sobe, mais ele compreende o seu compromisso com aqueles que ficaram na retaguarda. E mais ele se dispõe a trabalhar por eles. Tem um texto do apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, que ele diz: eu me sinto devedor a gregos e a bárbaros, a sábios e a ignorantes. E Emmanuel vai comentar esse versículo, se não me engano, no livro Vinha de Luz, e ele vai dizer: que tipo de dívida é essa que Paulo sentia para com os outros? Então ele vai dizer: é a dívida daquele que ama e passa a se sentir devedor por aquele que ainda não aprendeu a amar. Para com aquele que ainda não aprendeu a amar. É a dívida daquele que sabe e passa a entender a sua responsabilidade de transmitir ou compartilhar esse conhecimento que o libertou com aquele que ainda não conhece. Então é a dívida daqueles que sobem e entendem a infinita cadeia que liga todos os seres, desde Deus ao mais ínfimo dos seres da criação, a cadeia de solidariedade, em que os de cima dão a mão e assim sucessivamente, todos os seres em conexão direta por essa grande corrente de solidariedade com o Criador. Então Emmanuel vai dizer assim nessa mensagem: esse entendimento é muito consolador para todos nós. O entendimento de que quem sobe deve quem ficou embaixo é muito consolador. E até de maneira lúdica a gente podia entender, o Haroldo gosta de brincar assim. Nessa perspectiva
Dr. Bezerra nos deve. Nessa perspectiva, nós somos credores de Joana de Ângeles. Nós somos credores de Francisco de Assis. Porque essa é a lógica divina. Quem sobe, deve. Porque recebeu tanto que sente intimamente um compromisso de partilhar. Então ele diz lá na mensagem, nessa perspectiva, Nero não era o perseguidor dos cristãos. Nero era um espírito que necessitava da luz que os mártires cristãos poderiam dá-lo. Veja como muda o olhar. Como esse conceito de dever é fundamental para que a gente possa entender o propósito da lei divina. Conceito de dever que está intimamente gravado em nós, que quanto mais nós vamos nos interiorizando, nos autoconhecendo, mais ele vai ficando claro. Porque, afinal de contas, os Espíritos nos dizem, as leis divinas não estão gravadas em qualquer livro religioso pelo mundo, elas estão gravadas na consciência de cada um de nós. Isso é tão bonito, gente, que há 2000 anos, mais do que isso, os Espíritos já vêm tentando nos ensinar esse conceito de dever que já está esculpido na criatura humana. Claro que naquela época os recursos eram mais limitados, até mesmo os recursos de entendimento dos seres, nós outros, que vivíamos naquela época. Mas se a gente, por exemplo, olhar um exemplo interessante, o próprio Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém, sobretudo antes da construção física, né, do templo, quando ele ainda era o tabernáculo, ele tinha 3 partes principais. Três estágios principais. Nós tínhamos o estágio mais exterior, chamado Átrio dos Gentios. Nós tínhamos um estado intermediário, separando esse estágio mais exterior do mais interior, nós tínhamos um véu. Esse do meio se chamava Lugar Santo. E depois nós tínhamos um último estágio, também separado por um véu, que se chamava Santo dos Santos. Então nós temos 3 níveis. E claro, eram admitidos nesses níveis os indivíduos segundo o seu comprometimento, pelo menos em tese, com a lei divina. Então, nesse estágio mais exterior, esse estágio era frequentado por todos. Por aqueles que conheciam, por aqueles que não conheciam. Era nesse estágio, por exemplo, o mais exterior, que ficavam aqueles comerciantes, ou os vendilhões do templo. E a gente vai percebendo que, na verdade, esses estágios do templo representam estágios ou níveis de consciência. Então, esse estágio mais exterior é frequentado por aqueles que ainda entendem a relação com Deus como uma barganha. Por isso os vendilhões do templo ficavam no nível mais externo. É o nível da multidão. Porque nós temos 3 condições, 3 arquétipos no Evangelho de relação com Deus. Na verdade, são 4. A Ilha gosta de dizer. O primeiro é aquele do opositor, então é o adversário. E depois nós temos o estágio da multidão, que é aquele que entende a sua relação com Deus apenas como troca. Ou seja, aquele indivíduo que busca o Criador quando lhe convém, quando está tudo bem, ele se afasta. É aquele que vai atrás do fenômeno, mas depois, passado o fenômeno ou o interesse, ele se afasta. Então esse é o estado da multidão. É um primeiro estado. E a gente vê isso muito no Evangelho. Depois nós entramos num segundo estágio, quando eu me desloco do comportamento de multidão e começo o meu processo de individualização. Tomar as rédeas da minha vida, da minha existência. Deixar o comportamento de massa. Deixar de fazer tudo que todo mundo faz porque sempre foi assim. Eu passo a entender, mas será que é assim o melhor? Será que é realmente assim o que a minha consciência me diz? Esse é o segundo estágio. Como é que chama no Evangelho? Discipulado, discípulos. Então, multidão, da multidão eu passo para discípulos. Para que um dia eu venha chegar ao último estágio, em que agora eu não só mais busco a mensagem vive em mim. Aí eu passo a ser já um mensageiro vivo, apóstolo. Então são os 4 níveis. E a gente vai perceber que são justamente esses 3 estágios do templo. Esse estágio mais externo, multidão. Vencido um primeiro véu, veja o simbolismo do véu. Eu ultrapasso um véu, eu entro no segundo estágio, o lugar santo. E o mais interessante, naquela época no templo, só podia entrar no lugar santo os sacerdotes. Então já não era de acesso de todos. Já era um nível mais profundo de entendimento e, principalmente,
de compromisso com a lei divina. Vencido um véu, eu entro num estágio de mais comprometimento e de mais entendimento da lei divina. E nós tínhamos o último estágio, também separado por um véu, onde só entrava o sumo sacerdote, ou só entrava aquele que era o sumo representante. E lá, nesse último estágio, estavam gravadas as tábuas de Moisés, onde estavam ali as leis recebidas no Sinai. Então, para entrar nesse último estágio, um comprometimento ainda maior com a vivência da lei divina. Mas o mais interessante é, quando os estudiosos refizeram a construção do templo, a partir das medidas e dimensões que eles tinham ali, e orientações, e olharam de cima, o que eles viram? Que figura eles viram? A figura de um ser humano. Como a dizer que o templo, com seus diversos estágios, é o próprio ser humano. E cada véu daquele representava um nível a mais de autoconhecimento, que descortinava um nível a mais de responsabilidade e dever. Então, o primeiro nível, mais externo, quando ainda estamos na superfície de nós mesmos, é aquele nível da multidão, em que sequer ainda me conscientizei dos meus deveres. Um nível seguinte, quando eu já começo a despertar, quando algum véu já foi superado, discípulo. Quando eu já entendo o quanto me compete fazer, de fato, quanto eu já interiorizo um pouco mais a lei divina. E no último estágio, quando a comunhão com Deus já é profunda, quando eu já acessei de maneira integral essas leis divinas gravadas na minha consciência, que é o último estágio do tempo. Então, desde muito tempo, ele já vem dizer a cada um de nós que, na verdade, as leis divinas estão gravadas lá, no mais íntimo de todos nós, como a delinearem para cada um de nós uma série de deveres a serem cumpridos. Jesus foi chamado por apóstolo Paulo de sumo sacerdote, justamente porque ele, dos que já pisaram na terra, foi o único que já alcançou esse último nível, esse nível de perfeito conhecimento e, principalmente, perfeita vivência dessas leis. Ele já venceu todos os véus e vem agora conosco, viver conosco, compartilhando essas informações para que a gente possa fazê-lo também. Esse é o entendimento de dever que a doutrina espírita nos apresenta. Quanto mais eu mergulho em mim, quanto mais eu conheço, quanto mais eu estudo, mais claro se fica, ou se fixa para mim, se apresenta para mim o meu compromisso perante o universo. Por isso que, voltando a uma analogia interessante, que muitas vezes não é entendida, mas hoje a gente já consegue ressignificá-la muito, e quanto mais a gente estuda essa alegoria, mais a gente percebe a beleza e a profundidade do que está ali escrito de maneira aparentemente simplória e ingênua, que é a história de Adão e Eva. Quem tem podido acompanhar o estudo do Gênesis, por exemplo, com Haroldo, já percebeu a riqueza e a profundidade do que está dito ali de maneira alegórica. Mas, se a gente se lembrar, eles foram expulsos do paraíso por alguma coisa que eles fizeram. O que eles fizeram? Comeram, em geral a gente fala maçã, né? Mas no texto não tem maçã. A maçã surgiu de uma tradução para o latim, para Septuaginta, e a palavra maçã ela é similar a outro termo que estava lá e acabou vindo a ideia da maçã. Mas, na verdade, eles comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, veio uma psicanalista alemã, Melanie Klein, e ela, a partir dessa alegoria, traz uma frase fantástica. Ela diz assim: quem quer que coma do fruto do conhecimento é sempre expulso de algum paraíso. É ou não é verdade? Uma das maiores verdades da vida. Quando você não conhecia ou quando a sua consciência não estava esclarecida, uma série de atitudes que você tomava nem te causavam incômodo. Você era grosso com as pessoas, você passava por cima dos outros, ia tocando a vida, né? Por quê? Aquilo tudo ainda estava como que sob uma nuvem, encoberto. Mas na medida em que, pelo estudo, pelo autoconhecimento, essas coisas começam a se esclarecer, você vai sendo aos poucos expulso daquele paraíso. Ou expulso de uma maneira de vida acomodada, expulso de certas compreensões de vida ou de certas posturas e hábitos que antes não te incomodavam. Agora,
ao mínimo sinal daquele gesto, logo já apita uma sirene dizendo: não foi legal. Esse é o papel do conhecimento. Esse é o papel do estudo. Nos expulsar sucessivamente das zonas de acomodação, dos paraísos em que nós vamos estacionando espiritualmente. Nos impulsionando a ir além, a dar um passo a mais, a crescer e amadurecer um pouco mais. Ampliar um pouco mais o nosso entendimento do dever. E quando não fazemos isso, ou seja, quando o conhecimento chega e a gente não se dispõe a incorporar esse conhecimento ao meu proceder, o que isso gera internamente em mim? Desarmonia, desajuste, que vai se tornando tanto maior quanto maior for essa distância entre o que eu sei e o que eu faço. Quanto maior é esse gap entre o que eu sei e o que eu faço, maior é o desajuste interior, maior o sofrimento e muitas vezes maior o adoecimento. Aí a gente está começando a entrar naquilo que é o gatilho da culpa. Essa distância entre a minha compreensão de dever e a minha concretização de fato em atitudes. Por isso, o seu Honório, que foi professor do Haroldo, grande estudioso do Evangelho, ele usava a fala de Jesus para nos alertar quanto a isso. Ele dizia, parafraseando o mestre: cuidado para que a luz que há em ti não seja treva. Em outras palavras, cuidado para que o conhecimento que lhe chega não se torne em você apenas uma fonte de sofrimento, pela indisposição em mudar. Ou seja, aquilo que vem com a tarefa da luz, se não aproveitado, se não entendido e principalmente se não refletido para a vida e para o mundo, se torna fonte de treva, de dor, de sofrimento, de conflito. O que Jesus vai dizer de outra maneira também, quando ele fala: não se coloca vinho novo em odres velhos. Caso contrário, o odre estoura e o vinho se perde. O vinho ali era um símbolo do conhecimento espiritual. E os odres, nós, cada um de nós. O que acontecia fisicamente? Que qualquer interlocutor daquela época entendia. Quando você coloca o vinho novo no odre velho, o odre velho está cheio de sujeira, de impurezas que ali foram se acumulando. O vinho novo é um vinho que ainda está fermentando. E quanto mais a sujeira potencializa ainda mais essa fermentação. Então o que acontecia? A fermentação ia se dando, a produção de gás ia se dando. Além disso, o odre já era velho e, portanto, estava fragilizado. E uma hora, o que acontecia? Estourava. Jesus pega o que acontecia naquele cotidiano e transfere para a nossa vida psíquica. Quando chega um conhecimento novo, se eu não estou disposto a me tornar um odre novo para acolhê-lo, esse conhecimento que viria para o bem acaba se tornando fonte de conflito. O que os estudiosos hoje têm constatado nas pesquisas. Quando a religião não cumpre aquela que é a sua finalidade principal, que é a de renovar o indivíduo. Quando a religião não é encarada como meio, mas sim como fim. Um pesquisador aqui, inclusive dos Estados Unidos, que inaugurou esse conceito, esse entendimento, que hoje é muito utilizado nas pesquisas da influência da religiosidade na vida do indivíduo, que é o conceito de religiosidade intrínseca e extrínseca, criado, elaborado por Gordon Allport, um pesquisador aqui, um psicólogo aqui dos Estados Unidos. O que é religiosidade intrínseca? Perdão, primeiro a extrínseca. A extrínseca é aquela religiosidade em que eu vejo a religiosidade como um fim em si mesmo. A religiosidade não é enxergada como um caminho de aperfeiçoamento. Para mim, religiosidade é apenas frequentar o lugar, cumprir os rituais, cumprir as formas, e isso, para mim, se resume à minha experiência religiosa. Por outro lado, a intrínseca é aquela que gera a transformação do indivíduo, em que ele reconhece que aquilo ali é um meio para ele se renovar e se aperfeiçoar. Não é simplesmente frequentar ou fazer o ritual assim ou assado, usar essa ou aquela roupa. O principal é a renovação moral a que ela me conduz. E o que os pesquisadores, psicólogos, psiquiatras têm constatado em suas pesquisas? A religiosidade extrínseca está associada nos indivíduos, muitas vezes, a maiores parcelas de culpa,
o que gera ou favorece o desenvolvimento de depressão, de conflitos interiores, de fobias, de transtornos. A religiosidade tem que estar mais associada a comportamentos como o preconceito, a intolerância, o fanatismo. Por quê? Para o indivíduo é mais importante a maneira com que ele faz do que o sentimento com que ele está fazendo. Para ele é mais importante se eu oro assim ou assado do que se aquela experiência religiosa está realmente me renovando. Eu estou mais fixado naquilo que é exterior em detrimento daquilo que é essencial. Por outro lado, aqueles que desenvolvem uma religiosidade intrínseca, baseada em renovação, esses têm os seus índices, por exemplo, de prevenção, depressão, suicídio, significativamente melhorados. É o que Jesus falava. Se você quer participar de uma experiência religiosa sem a disposição de ser um odre novo, uma hora isso estoura. Porque tem tanto conhecimento não canalizado em termos de transformação que aquilo gera um conflito tremendo na criatura. Que muitas vezes ela canaliza ou extravasa na forma de preconceito, de intolerância, de agressividade para com os diferentes. Percebe? É a mesma lição, só que com uma maneira simbólica de transmitir, com os recursos que ele tinha à época. Ou, o conceito daquilo que nós estamos falando hoje, isso se transforma no processo de culpa. Ou potencializa ainda mais o processo de culpa, o excesso de conhecimento desatrelado à renovação. Então, feito esse preâmbulo, esse entendimento do que é dever, agora a gente pode entrar um pouco mais a fundo no que seja a culpa e quais as suas consequências para o espírito, para o psiquismo. Lembrando que a culpa deriva ou está intimamente relacionada a essa fuga do dever. Por isso, Emmanuel vai definir a culpa como enfermidade da consciência. Assim como nós temos enfermidades no nosso corpo físico, a consciência, quando adoece, isso se chama ou é chamado por nós de culpa. Por que ela adoece? Justamente por isso, porque ela foge à sua própria essência. Ela foge à sua própria natureza, que é entender esse ser que somos nós, entender essas leis esculpidas em nós e moldar a nossa vida a partir desses padrões que Jesus vivenciou. E para nos tutorar nessa jornada pelo entendimento do que seja a culpa, eu trouxe, como falei, um texto de Emmanuel, que se encontra no livro Pensamento e Vida, um livro fantástico, embora pequenino no tamanho, em termos de profundidade, simplesmente fantástico. São 30 capítulos e é um livro assim... Emmanuel vai dizer que esse livro, no mundo espiritual, é tipo uma cartilha para quem está voltando para a matéria, para quem está encarnando. Uma das últimas coisas que a gente estudou lá antes de voltar foi esse livro. Para que, durante a encarnação, não nos esquecêssemos de que somos espíritos. E não nos esquecêssemos de que a nossa vida é regida ou criada por aquilo que pensamos. A gente vive onde projeta o pensamento. Você pode estar no maior paraíso do mundo, cercado das maiores belezas da terra. A sua vida estará onde você está pensando. Portanto, se você não construir uma vida interna harmonizada, você pode ter toda a fortuna, você pode ter todos os recursos externos do mundo. Não será isso que te conduzirá à felicidade almejada. É simplesmente um reto pensamento que é sustentado por um reto sentimento que nos conduzem a esse estado de harmonia chamado felicidade, que não é um alvo, mas uma maneira de caminhar. Felicidade não é meta. Felicidade é maneira de caminhar. O reino de Deus é estado de espírito, não é um lugar. O céu começa sempre em nós. Na feliz definição de Emmanuel, o céu começa sempre em nós mesmos e o inferno tem o tamanho da rebeldia de cada um. Veja que definição belíssima. O inferno de cada um de nós tem o tamanho da nossa rebeldia perante a lei divina. O que mais dói e o que mais nos faz sofrer é essa nossa indisposição em mudar. Como já dizia Buda também, a mudança em si mesma não é dolorosa, mas a resistência a ela é. Portanto, quanto mais eu resisto a esse impositivo que o dever me apresenta, mais doloroso é o processo. Com Jesus, a proposta é que seja mais suave. Seja pelo caminho do amor,
que é o jugo suave e o fardo leve. Mas, na medida da nossa rebeldia, a face mais enérgica da lei se manifesta para nos despertar. Porque, como diz André Luiz, se a gazela desperta com o cantar do pássaro, a pedra apenas com a explosão da dinamite. Veja que interessante. A própria natureza nos ensinando. A lei se adequa ao endurecimento ou à abertura de cada coração, de cada criatura. Se há uma disposição maior, ela é bem suave. Mas naqueles casos onde há um endurecimento, uma cristalização, ela precisa manifestar a sua face mais enérgica de despertamento. Compete a cada um de nós definir por que meios nós queremos trabalhar, por que meios a lei vai ter que nos moldar. Mas então eu vou lendo alguns parágrafos, não vou ler toda a mensagem, porque ela, de certo modo, é extensa, mas vou ler alguns e a gente vai comentando um pouco para ver como que Emmanuel vai trabalhar essa questão da culpa. Então, capítulo 22 do Pensamento e Vida, ele começa dizendo assim: quando fugimos ao dever, então por isso que a gente falou tudo isso de dever, porque ele já começa dizendo, quando fugimos ao dever, mas veja só, dever aqui, dever consciencial, não é só os deveres que a sociedade nos apresenta, a vida em sociedade, a vida em família, dever consciencial, ou seja, para nós que estamos estudando o Evangelho, fugir ao dever representa já essa incapacidade ou indisposição em lutar contra o nosso orgulho, em transformar e renovar o nosso orgulho, essa indisposição em perdoar, em compreender, isso é fuga ao dever. É claro que a gente não vai conseguir isso da noite para o dia, mas há uma grande diferença entre uma postura acomodada e uma postura de empenho. Aliás, é essa a definição que Kardec vai dar de espírita. Não é aquele que alcançou a perfeição, é aquele que se empenha diariamente por vencer as suas más tendências. Esse mínimo empenho já é uma disposição em cumprir o dever. Embora não o consigamos plenamente, essa disposição em si mesmo já é movimento da alma, já é deixar a estagnação e o comodismo. Já é sair daquele paraíso em busca do paraíso que nos aguarda lá à frente, o paraíso construído em nós. Precipitamo-nos no sentimento de culpa, do qual se origina o remorso, com múltiplas manifestações, impondo-nos brechas de sombra aos tecidos sutis da alma. Então, quando eu escolho sair desse caminho, eu desencadeio uma série de consequências. Assim é a lei. Não é punição, é consequência desencadeada de uma escolha. Então pensemos, o dever é uma estrada reta, você está no volante. Se você dá uma guinada brusca no seu volante, quais as consequências disso? Capotar o carro, por exemplo. É punição isso ou é consequência? Tinha uma estrada que te apresentava um caminho reto, sem perigos, para chegar ao alvo, à meta. Você, que tem as mãos do volante, definiu ou escolheu dar uma guinada brusca, fugir a essa estrada. E desencadeou naturalmente uma série de consequências, que na nossa vida moral vão ter um único objetivo: nos alertar ou nos reconduzir a esse caminho proposto pela lei. Ou impedir, por meio da dor, muitas vezes, que encontremos dores ainda maiores lá adiante. Porque quanto mais cedo a gente reajusta esse caminho, menores serão as consequências. Mas quando eu conservo por muito tempo esse afastamento do caminho, as coisas vão ficando mais difíceis. É como se eu criasse, eu me envolvesse em mais teias de aranha ainda. E depois, para me desentrelaçar de todas essas teias, fica mais complicado. Então, quanto mais rápido o espírito despertar, melhor. Por isso já existem essas consequências no próprio mecanismo da lei para nos alertar. Sobretudo quando a consciência está mais esclarecida. Porque, como falei, para a consciência ainda obscurecida, ser grosso ou rude com alguém, aquilo nem incomoda ainda. Mas para uma consciência minimamente esclarecida, logo que você faz aquilo, você já sente um incômodo muito grande, como é te dizer. Busca reparar. Busca falar com a pessoa, busca reajustar essa relação o quanto antes, porque um pouco de fermento leveda a massa toda.
as pequeninas coisas cultivadas e não olhadas vão tomando dimensões ou proporções depois muito mais difíceis de serem tratadas. Qualquer agricultor sabe que o mais ideal é tirar a erva daninha quando ela ainda está bem pequena, porque daqui a pouco aquilo se alastrou de tal forma que o trabalho será imenso. Então é isso que ele está dizendo. A lei já tem esses mecanismos para nos alertar. Só que, quando a gente não faz isso e passa a continuamente cultivar esse incômodo, isso vai se convertendo em estagnação no nosso espírito. E é a isso que nós damos o nome de culpa. Quando aquele arrependimento que deveria nos levar à mudança se transforma em estagnação. E eu passo a ficar cristalizado naquela condição. Isso é o que nós damos o nome de culpa. O arrependimento, incessantemente fortalecido pelos reflexos de nossa lembrança amarga, transforma-se num abscesso mental. Veja que Emmanuel está usando aqui uma analogia. Ele está falando como se fosse do corpo físico, né? Ele falou que a culpa impõe brechas de sombra aos tecidos sutis da alma. Está falando que a alma, assim como o corpo, é formada de tecidos. E para o nosso corpo funcionar bem, cada um desses tecidos, assim como cada uma das partes que formam esses tecidos, tem cada uma delas cumprir o quê? O seu dever. Já paramos para pensar isso? Para que o nosso corpo esteja fisicamente saudável, trilhões e trilhões de células estão cumprindo diariamente, sem que você pense o seu dever, fazendo a parte que lhes compete, para a gente ter uma ideia. Agora, sem que a gente pense, 70 trilhões de reações estão ocorrendo no seu corpo físico. Com os mais diversos sistemas possíveis. Se a gente visse quantos sistemas, quantos agentes se unem e atuam harmoniosamente para fechar um pequenino corte que você fez num dedo, por exemplo, você ficaria abismado de ver que perfeição. Como cada célula já vai, as plaquetas se unem, o tanto de processos em cascata, que a gente chama cascata da coagulação, tanto de processos em cascata que vão ocorrendo simplesmente para fechar um mínimo cortezinho que você teve no dedo. Então, cada microagente daquele cumprindo o seu dever, e o dever mantendo a harmonia do todo. Porque esse é o papel do dever, manter, pela ação das partes, a harmonia do todo, ou zelar pela harmonia do todo. Então, o papel do dever é zelar pela harmonia individual, pela harmonia familiar, pela harmonia coletiva. Em outras palavras, o dever é o agente responsável por zelar pela saúde do indivíduo, em nível amplo, integral, da família, da sociedade, do universo. Esse é o papel do dever. Fazer com que cada um atue dentro do seu compromisso, ou dentro daquilo que lhe compete, mantendo a harmonia e a ordem universal. Como numa orquestra. O clarim sabe o momento que ele tem que entrar, o violoncelo sabe o momento que ele tem que atuar, o violino sabe o momento adequado, e quando todos atuam, cada um cumprindo o seu dever no momento adequado, o resultado é a beleza, é a sinfonia, é a ordem, é a perfeição. Assim o universo, por enquanto, num mundo como o nosso, de expiação e provas, ainda perturbado, por quê? Por conta daqueles que fogem ao dever. É o violino que quer entrar toda hora, quer ocupar o lugar do clarinete, e aí as coisas vão se perturbando, e a sinfonia ainda é aquela coisa meio, né? Sabe, aquela banda que está começando, aquela orquestra experimental, que é aquela coisa ainda um pouco desafinada, mas temos um regente. E aos poucos cada um vai percebendo o seu lugar. Esse é o papel do dever. No nosso corpo também. Quando algumas dessas células se rebelam e querem viver distanciadas da harmonia do todo, começa por uma, daqui a pouco algumas, nós damos a isso um nome. Qual o nome disso? Câncer. Então Emmanuel está transportando essa analogia para o nosso espírito. Nosso espírito, o nosso perispírito, também é formado por tecidos sutis. E a culpa vai ser um adoecimento desses tecidos sutis. Ele usa a expressão abscesso. O que é um abscesso? Sabe, pus, um acúmulo de pus de uma infecção? Às vezes uma infecção, quando não tratada, o que é o grande problema? Aquilo vai
Pode virar uma sepse gravíssima, inclusive com o desencarne. É a mesma ideia aqui. A culpa às vezes começa pequenina, mas constantemente alimentada pela lembrança do ato, pelo cultivo de ideias fixas, aquele abscesso vai ganhando proporções. E vai prejudicando de tal modo a vida espiritual do indivíduo que muitas vezes o conduz a transtornos mais graves, a fobias, a medos, a depressão e, muitas vezes, infelizmente, ao processo, ou à porta ilusória do suicídio. Boa parte ou muitos dos adoecimentos, mesmo aqueles somatizados no corpo, tiveram a sua matriz originária em processos de culpa, às vezes cultivados por encarnações sucessivas. É mais ou menos o que ele está tentando dizer. Transforma-se num abscesso mental, envenenando-nos pouco a pouco e expelindo em torno a corrente miasmática de nossa vida íntima, intoxicando o hausto espiritual de quem nos desfruta o convívio. Olha que forte isso. Porque a gente esquece que muitos de nós não vemos, talvez alguns aqui vejam, mas todos nós temos um halo, todos nós temos uma influência uns nos outros pela via do pensamento. Se a gente pudesse contemplar aqui quantas trocas de pensamento nós estamos fazendo, a gente ficaria abismado. O que ele está dizendo é que quando nós cultivamos isso em nós, a nossa troca ou a nossa influência nos outros passa a ser negativa. Então a gente não mais está gerando problemas só para nós. A gente muitas vezes está puxando o outro para baixo conosco também, criando ainda mais problemática. Veja como é importante, porque nenhum de nós pode fugir a essa lei das trocas. Essa é uma lei natural. O que você pensa, o que você sente, vai influenciar o outro. Não tem nada que você possa fazer para cortar isso. O que você pode fazer? Mudar a característica da influência. A influência vai existir sempre. O que você pode mudar é se ela vai ser boa, positiva ou se não. E a gente percebe muito isso no dia a dia. Você está num ambiente animado, você está num ambiente fraterno, de repente chega uma pessoa que parece que o ambiente vai lá para baixo. Às vezes sem falar nada, a própria presença da pessoa. O inverso também. Às vezes o ambiente está abatido, está cansado. Chega uma pessoa, parece que já traz em si mesmo um brilho, uma irradiação. Isso está mais presente no dia a dia que a gente imagina. E nós também somos corresponsáveis ou responsáveis por aquilo que a gente está inspirando nos outros. A afeição do ímã, que possui campo magnético específico, toda criatura traz consigo o halo ou a aura das forças criativas ou destrutivas, que lhe marca a índole, no feixe de raios invisíveis que arroja de si mesma. É por esse halo que estabelecemos as nossas ligações de natureza invisível nos domínios da afinidade. Operando a onda mental em regime de circuito, ou seja, a onda mental sempre fecha circuito com todos aqueles que vibram naquela faixa. Então você se conecta automaticamente, não só com os que aqui estão, não só com os encarnados, com todos os espíritos naquela faixa mental. Tem um capítulo muito interessante nesse mesmo livro, os capítulos 8 e 9, Associação e Sugestão. Emmanuel vai dizer assim: pensando, sentindo ou mentalizando, nós nos conectamos com todos os espíritos, encarnados e desencarnados, na mesma faixa de pensamento que nós. Gente, vocês imaginam o quanto isso é forte? Ele está dizendo que quando você vibra ódio, você se conectou com todos os espíritos da Terra sentindo ódio. Você imagina a força disso? Por que o seu dia acaba depois que você se ira? Você fica o resto do dia aquela coisa. Mas vale o contrário também vale, graças a Deus. Quando você vibra amor, você se conectou com todos os espíritos vibrando amor na Terra e além da Terra. Você pode imaginar o quanto isso é benéfico para o seu espírito? O quanto os seus mentores espirituais nada mais desejam do que isso, para poderem incutir em você novas ideias, para encontrarem um terreno mais limpo e mais fértil, para lançarem sementes novas. Daí a importância da gente atentar para o pensamento, ou para a nossa emoção diariamente. Porque raras vezes a gente pensa no que a gente está sentindo. Ou muitas vezes a gente foge de olhar para o que estamos sentindo.
e aquilo vai crescendo, crescendo, daqui a pouco está dominando a nossa vida porque não foi olhado, não foi trabalhado. É isso que ele está dizendo. Operando a onda mental em regime de circuito, por ela incorporamos, quando moralmente desalentados, os princípios corrosivos, que emanam de todas as inteligências, encarnadas ou desencarnadas, que se entrosem conosco no âmbito de nossa atividade e influência. Então, viver nessa sintonia ou nessa faixa da culpa é diariamente atrair para o seu espírito elementos corrosivos. E por isso a sua força vai minando, a sua capacidade de realização vai minando, a sua confiança em si mesmo vai minando, e você vai cada vez mais criando teias que te impedem de estar no fluxo da vida, porque vida é sempre movimento e renovação. A culpa é estagnação. Muitas vezes derivada da fuga, de olharmos aquilo que a gente fez, de olharmos aquilo com humildade, com coragem, no sentido de renovar. Porque aí entra a proposta do Evangelho. Renovar. Como lidar com a culpa? Transmutar culpa em responsabilidade. Não deixar que aquilo se torne um ponto de estagnação, mas sim um trampolim de novas realizações. Inspirados ou transformados por aqueles equívocos, agora com mais maturidade, mais consciência, passar a agir de maneira renovada, ou de maneira diferente, a partir das lições colhidas naquela experiência. Mas nunca estagnar, porque na perspectiva do Evangelho, vencedor não é quem nunca cai, mas é quem nunca fica caído. É aquele que, quantas vezes forem necessárias, após cair, se reergue e segue adiante. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Como dizia o Chico, a música que ele gostava de cantar, que era o hino dos espíritas. Isso é vencedor. Porque Jesus, ele mesmo, nunca experienciou a culpa nessa última experiência dele. Certamente, na sua trajetória de espírito, com milhões e milhões de anos de evolução, já experienciou. Mas Jesus, enquanto esteve entre nós, cumpriu fielmente os seus deveres. Então, ele mesmo não experienciou a culpa. Mas o Evangelho precisava deixar essa lição para a humanidade, porque sabia que esse é um sentimento muito humano, que muitos de nós vamos encontrar na jornada. Então, como é que ele deixou a lição? Através dos seus seguidores, ensinando-os a como lidar com a culpa. Então, ele vai ensinar um Simão Pedro, que lidava com aquela tremenda culpa da negação. Ele vai o ensinar e vai deixar para ele e para todos nós uma mensagem imortal e inesquecível. Quando volta após a crucificação, chama Pedro um cantinho à parte e faz a Pedro 3 perguntas. Não por acaso, o mesmo número de negações. Pedro, tu me amas? Senhor, sabes que te amo? Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que te amo. Então apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes tudo. Sabes que te amo mais que todos esses. Então apacenta as minhas ovelhas. Como a trabalhar no psiquismo de Pedro ali, que sejam quais forem ou quantas forem as nossas negações e desvios da lei, que para cada uma delas surja um novo reafirmado compromisso que nós assumimos com o amor, com a renovação e com o trabalho no bem. Como é dizer que o antídoto para superar a dor ou a culpa da negação, do afastamento da lei divina, dessa mácula para com a nossa consciência, é sempre o antídoto da caridade, do soerguimento, que nos eleva e eleva aqueles outros também caídos. Caiu? Reafirma o teu compromisso de amor com Cristo, levanta e segue adiante. Esse é o antídoto. Transmutar culpa em responsabilidade, em disposição em reparar, em agir, em cobrir a multidão dos desvios pelo amor. Algo que Pedro soube como ninguém fazer. Foi fácil para ele? Não. 30 anos de luta. Quantas vezes na casa do caminho ele se irritava de novo? Pedro tinha um temperamento muito explosivo, né? Nós bem conhecemos as características de Pedro. Mas o mais bonito é ver como que daquele apóstolo altamente duro, intransigente para com os que caíam, Jesus o transformou
no apóstolo mais acolhedor de todos, naquele que era chamado de papá, de paizinho em latim, porque era aquele que, pelas próprias experiências e por tudo aquilo que pôde aprender com a fragilidade humana, percebia o quanto aquele que cai não precisa de dedos apontando, apenas de mãos estendidas. Porque ele era o mais duro. Aqueles que procuravam Jesus, ele era sempre o primeiro a apontar os erros. Quando Maria Madalena foi visitar o Mestre, ela só não foi expulsa porque Jesus ali estava. Mas o olhar de Pedro era glacial para Madalena. Porque se considerava grande demais, infalível demais. Então um dia Jesus para ele: Pedro, você vai aprender essa noite ainda que o homem no mundo é mais frágil do que perverso. E ele não entendeu. Mas quando ele estava no chão, ele entendeu o quanto quem está no chão carece de compreensão e de auxílio, e não de julgamento. E, a partir disso, ele construiu realmente a sua força, porque transformou a culpa da negação na força da realização com Jesus. E por isso foi chamado de Pedro, a rocha viva do Evangelho. Por isso ele era tão forte. Ou Paulo, que também foi outro espírito que teve que lidar intimamente com a culpa. Talvez poucos como ele, porque foi o perseguidor. Paulo matou pessoas, Paulo torturou pessoas, e ainda assim foi visitado pelo Mestre. É aquele amor incondicional do qual falávamos. E ele percebeu, nos transmitindo a lição, de que não adiantava estacionar. A proposta era: Senhor, o que queres que eu faça? Essa é a orientação do Evangelho para lidarmos com a culpa. Não é o estacionamento. É perceber esse amor infinito que nos possibilita as possibilidades, ou nos possibilita os recursos para, por meio das nossas mãos e da nossa ação, reparar e curar essa chaga ou esse abscesso em nós. Aplicar o antídoto da caridade e do amor nas feridas e chagas da nossa alma, curando chagas e feridas alheias. Essa é a terapêutica do Evangelho. Fundamental. Mas Emmanuel prossegue aqui. Nesse estado negativo, é nesse estado negativo que, martelados pelas vibrações de sentimentos e pensamentos doentios, olha a expressão que ele usa, martelados. Você pode não perceber isso, mas um pensamento negativo constantemente nutrido ou cultivado é todos os dias submeter as suas células físicas, por exemplo, a um choque. A choques que uma hora elas não resistem. De tanta intensidade e frequência. Atingimos o desequilíbrio parcial ou total da harmonia orgânica, enredando corpo e alma nas teias da enfermidade, com a mais complicada diagnose da patologia clássica. A noção de culpa, com todo o séquito das perturbações que lhe são consequentes, agirá com seus reflexos incessantes sobre a região do corpo ou da alma que corresponda ao tema do remorso que sejamos portadores. Toda deserção do dever a cumprir traz consigo o arrependimento, que, alentado no espírito, se faz acompanhar de resultantes atrozes, exigindo por vezes demoradas existências de reaprendizado e restauração. É por essa razão que Jesus, não apenas como mestre divino, mas como também sábio médico, nos aconselhou a reconciliação com os nossos adversários, enquanto nos achamos a caminho com eles, ensinando-nos a encontrar a verdadeira felicidade sobre o alicerce, ora, os alicerces da verdadeira felicidade, o alicerce do amor puro e do perdão sem limites. Sem esses dois alicerces, toda a felicidade será bem frágil, bem efêmera. Somente com esses dois alicerces bem fundados nós podemos construir realmente no nosso castelo, na nossa edificação espiritual, algo duradouro e algo capaz de resistir às tempestades da vida que sempre chegarão. Então, a proposta do Evangelho para lidarmos com a culpa
é ressignificar isso, colher o aprendizado e transformarmos isso numa alavanca de ação, de reparação, deixando a estagnação, que é fugir ao movimento da vida, para entrarmos novamente naquilo que é a própria lei da vida, a lei eterna do progresso. Aprendendo ou cultivando sempre esse amor e percebendo esse amor que nos envolve e que não estabelece condições para nos amar. Se nos lembrarmos da parábola do filho pródigo, uma das coisas mais belas da parábola é justamente o procedimento do pai. Nos colocando na condição de um interlocutor daquela época, às vezes, quando a gente não olha com esse olhar, isso passa desapercebido na passagem, mas o pai daquela parábola fez tudo o que não era esperado que um pai daquela época fizesse. Quando Jesus contou aquela parábola, o pessoal que estava ouvindo devia estar de cabelo em pé. Não é possível. Porque o que era esperado aquele pai ter feito com aquele filho? Aquela era, para um judeu, aquela época, né, para a concepção daquela época, uma sociedade extremamente patriarcal, onde essa hierarquia era fundamentalmente importante, aquela era uma das maiores ofensas que um filho poderia fazer a um pai, pedir a sua herança enquanto o pai estava vivo. Porque era como dizer ao pai, eu queria que você morresse. O que acontecia a um filho que ousava fazer isso naquela época? Ele seria não só expulso da família e deserdado, mas expulso da comunidade e nunca mais poderia aparecer naquele local. Mas como age aquele pai? Acolhe o arbítrio do filho, permite que ele viva a experiência que ele escolheu. E quando aquele filho arrependido, depois de colher, vamos dizer assim, de passar pelas maiores dificuldades, quando aquele filho retorna, o que aquele pai faz? Vai correndo em direção a ele para acolhê-lo, transmitindo uma mensagem clara a toda a comunidade que não esperava jamais ver um pai correndo. Para aquela época, um patriarca jamais corria. Mas aquele pai corre para demonstrar o quanto o amor daquele pai supera ou suplanta tudo que nós possamos imaginar em termos de amor e devotamento. Aquele pai corre em direção ao filho, transmitindo uma mensagem clara a toda a comunidade. Eu o acolhi de volta, vocês também deverão acolhê-lo. Ele é meu filho novamente. E aquele pai, ao receber o filho, não fala nada a respeito da experiência vivida pelo filho. Fala simplesmente, que saudade, meu filho. Restitui a ele a vestimenta de filho e dá a ele a condição de trabalhar novamente para se recuperar, se redimir ele mesmo da culpa que sentia internamente. Assim é Deus conosco. Aguarda apenas a nossa disposição íntima em reajustarmos a nossa rota por esse caminho de retidão, para que Ele possa nos fornecer as possibilidades todas em termos de recursos materiais, de oportunidades, de trabalho, de realização, para que a gente mesmo possa, pelo trabalho no amor e no bem, curar esse abscesso mental que a chaga produziu em nossa alma, que a culpa, produziu em nossa alma. Esse é o amor divino, incondicional, e que está a todo momento aguardando e nos convidando a uma vida mais ampla, a uma vida mais feliz, que seja fundada no amor e no perdão. Porque quanto mais percebemos o quanto ainda nós carecemos de perdão e o quanto ainda, apesar das nossas limitações, somos amados, mais vamos percebendo o dever que todos temos de amar, de entender e de perdoar os nossos irmãos. Meditemos nisso e que possam ser reflexões positivas para que a gente, de fato, esteja harmonizado com a lei divina e disposto a deixar esse amor divino que nos envolve a todos fluir por nós, porque o primeiro beneficiado, o vaso que transporta o perfume, é o próprio vaso em si mesmo. Que possamos permitir que o nosso coração seja esse vaso, irradiando e espargindo o perfume do amor por onde passa. Que Deus nos abençoe a todos, muita luz e muita paz.